Há um tipo de pessoa que parece viver em um fuso horário próprio, onde os ponteiros do relógio giram mais devagar só para elas. Você certamente conhece alguém assim, aquele amigo que sempre chega quando a festa já está no auge, o colega de trabalho que aparece na reunião quando os outros já estão discutindo os últimos tópicos, ou até mesmo você mesmo, correndo contra o tempo como se ele fosse um adversário implacável. Enquanto a maioria se esforça para ser pontual, essas almas descompassadas transformam o atraso em uma espécie de assinatura pessoal. Mas o que está por trás desse hábito que irrita uns e fascina outros? Será que é apenas descuido, ou existe uma psicologia complexa escondida nos minutos perdidos? Antes de julgar, é importante dizer: chegar atrasado não é necessariamente um defeito de caráter. Pode ser sim uma questão de organização, mas também pode ser um reflexo de como essa pessoa enxerga o mundo, o tempo e até mesmo a si mesma. Há quem diga que a pontualidade é a cortesia dos reis, mas e se para alguns, o atraso for uma forma silenciosa de rebeldia contra as expectativas alheias? Ou talvez uma maneira de testar os limites da paciência dos outros, como se dissessem: vocês me esperam porque eu valho a pena. Não estamos falando de desrespeito deliberado, mas de um padrão de comportamento que, quando analisado de perto, revela camadas surpreendentes da personalidade. Para entender melhor, vale explorar as possíveis raízes desse hábito. Talvez tudo comece na infância, quando o conceito de tempo ainda é abstrato e as regras são flexíveis. Crianças criadas em ambientes onde os horários não eram rígidos podem internalizar a ideia de que o tempo é elástico, algo que se adapta às necessidades do momento. 5 minutos podem significar meia hora, e já vou se transforma em um código para ainda estou me arrumando. Com o tempo, essa noção distorcida se solidifica, e o adulto passa a viver em um ritmo próprio, onde os compromissos são sempre daqui a pouco. Mas há também uma dimensão psicológica mais profunda. Algumas pessoas chegam tarde porque no fundo temem o que vem depois. O atraso pode ser uma forma de adiar o inevitável, uma reunião tensa, um encontro desconfortável ou até mesmo sucesso que traz consigo novas responsabilidades. É como se ao atrasar a própria chegada, elas ganhassem alguns minutos extras de controle sobre uma situação que de outra forma as dominaria. O psicólogo Alfred Adler já falava sobre o benefício secundário dos comportamentos. Às vezes, o atraso não é sobre o relógio, mas sobre o que ele permite evitar. Outra possibilidade é que essas pessoas sejam multitarefas crônicas, tão absorvidas em fazer várias coisas ao mesmo tempo que perdem a noção de quanto tempo cada tarefa realmente leva. Elas começam a se arrumar, respondem uma mensagem, lembra-se de algo que esqueceram, voltam para buscar, e assim o tempo escorre entre os dedos como areia. Para elas, o mundo é um lugar tão cheio de estímulos que focar em apenas uma coisa, como sair de casa na hora, parece uma missão impossível. O atraso, nesse caso, não é intencional, mas um subproduto de uma mente que nunca para. E então há aqueles para quem chegar atrasado é uma questão de poder, não de forma maliciosa, mas como uma afirmação sutil de que suas prioridades são mais importantes do que as dos outros. É uma maneira de dizer: meu tempo é valioso, e se você está esperando por mim, é porque eu mereço. Pode soar arrogante, mas muitas vezes é apenas um mecanismo de autodefesa, uma forma de compensar uma autoestima frágil. Se os outros têm que esperar, é porque no fundo eles sabem que valem a pena. Mas não podemos ignorar que em alguns casos o atraso crônico esconde uma ansiedade não resolvida. O medo de não ser suficiente, de não estar preparado, de ser julgado. Chegar tarde pode ser uma desculpa para não ter que enfrentar essas inseguranças de frente. É mais fácil culpar o trânsito do que admitir que o medo de falhar está paralisando. E assim, os minutos perdidos se tornam um escudo contra as próprias expectativas. Curiosamente, há também uma dimensão cultural nesse comportamento. Em algumas sociedades, a pontualidade é vista como uma virtude suprema, enquanto em outras, o tempo é mais fluido e chegar na hora certa pode significar horas depois do combinado. Quem cresceu em um ambiente onde o relógio não ditava as regras pode levar essa flexibilidade para outros contextos, mesmo que eles exijam precisão. Não é falta de educação, mas sim uma diferença de perspectiva sobre o que o tempo representa. E o que dizer daqueles que chegam atrasados porque, no fundo, não querem estar lá? Pode ser um jantar chato, uma obrigação social ou um compromisso que aceitaram por educação, mas que no íntimo prefeririam evitar. O atraso se torna uma forma de resistência passiva, um jeito de mostrar, mesmo que inconscientemente, que não estão totalmente engajados. É como se o corpo dissesse o que a boca não pode: eu não queria vir. Mas nem tudo é negativo. Há quem veja no atraso uma filosofia de vida.
Para essas pessoas, apressar-se é sinônimo de perder a essência das coisas. Elas preferem saborear o caminho, mesmo que isso signifique chegar quando os outros já estão à mesa. Afinal, o que é mais importante? Cumprir um horário ou viver plenamente cada momento? Nesse sentido, o atraso pode ser uma declaração de que a vida não deve ser medida apenas em minutos, mas em experiências. Chegar tarde para elas é chegar no próprio tempo. Se você se reconheceu nessas linhas, saiba que não há nada de errado em viver em um ritmo diferente. O mundo pode cobrar pontualidade, mas isso não significa que você precise se encaixar em um molde que não faz sentido para você. Talvez seu problema com o horário seja, na verdade, uma recusa em deixar que o relógio controle sua vida. E isso, em um mundo obcecado por produtividade e eficiência, pode ser um ato de resistência silenciosa. Mas se o seu atraso tem causado conflitos ou perdas reais, vale refletir. O que esses minutos a mais realmente representam? Medo, rebeldia, distração ou simplesmente uma forma de ser? Reconhecer o padrão já é o primeiro passo para decidir se ele ainda serve a você. Afinal, o tempo não espera por ninguém, mas a maneira como usamos pode dizer muito sobre quem somos. E você, como lida com o tempo? Chega sempre no horário ou vive correndo contra os ponteiros? Comenta aqui embaixo, e se você conhece alguém que sempre se atrasa, compartilha esse texto com essa pessoa. Quem sabe ela não descobre algo novo sobre si mesma? E se gostou dessa reflexão, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima, e que você chegue sempre na hora certa, ou na sua hora. O tempo não é um relógio, é uma dança, e você pode escolher a música. Você já parou para pensar que o tempo não é uma linha reta, mas uma espiral? Enquanto a sociedade insiste em dividir a vida em caixinhas de 60 minutos, algumas almas, como você talvez, sentem o tempo como uma melodia, não como um metrônomo. E se o seu atraso crônico não for um defeito, mas uma forma de arte? Imagine, o mundo funciona como uma orquestra onde todos seguem a mesma partitura, mas você ouve uma sinfonia diferente. Os ponteiros do relógio são como os músicos tradicionais tocando no ritmo esperado. Você, no entanto, dança no compasso da intuição, às vezes adiantado, às vezes atrasado, mas sempre no seu próprio tempo. E se isso não for um problema, mas uma superpotência disfarçada? O que seu relógio pessoal revela sobre você? Seus atrasos podem ser mapas emocionais. Vamos decifrá-los. O rebelde silencioso. Chegar no horário é seguir regras que não faz sentido questionar. Traço oculto. Você desconfia de sistemas rígidos e mesmo sem perceber, testa limites. Não por teimosia, mas por uma necessidade de autenticidade. O relógio para você é um símbolo de controle, e atrasar-se é uma pequena revolução diária. 2. O sonhador em trânsito. Eu saio na hora, mas o caminho me distrai. Um pôr do sol, uma música, um pensamento. Traço oculto. Sua mente vive em múltiplas dimensões. Enquanto os outros veem uma rua, você vê histórias, possibilidades, conexões. O atraso é, na verdade, um convite para viver mais devagar em um mundo acelerado. 3. O guardião do tempo emocional. Eu chego quando estou pronto, não quando o relógio diz. Traço oculto. Você prioriza a energia sobre a pontualidade. Se um encontro exige que você esteja 100%, chegar antes da hora seria fingir uma versão de si mesmo. Seu relógio interno não marca horas, marca emoções. 4. O sabotador inconsciente. Eu sempre me atraso para coisas importantes, e não sei porquê. Traço oculto. Pode haver um medo oculto de sucesso, de exposição ou de não corresponder. O atraso vira um escudo. Se eu chegar tarde, não preciso encará-los de frente. E isso não é culpa sua. É um mecanismo de proteção que aprendeu a usar. A ciência por trás do seu tempo flexível. Neurocientistas descobriam que pessoas com percepção de tempo não linear têm maior criatividade. O cérebro faz conexões fora do padrão, daí você esquecer o tempo. Menor ansiedade por controle. Você flui com a vida em vez de lutar contra ela. Uma relação única com a dopamina. Seu prazer não vem de cumprir prazos, mas de explorar possibilidades. Em outras palavras, seu problema pode ser, na verdade, um sinal de que seu cérebro está conectado a uma frequência diferente. Como transformar seu defeito em superpoder? Se seus atrasos já causaram conflitos, aqui está o segredo. Não mude seu ritmo, domínio. Crie zonas de amortecimento. Em vez de lutar contra seu relógio interno, adapte o mundo a ele. Chega sempre 30 minutos antes? Programe-se para sair 1 hora antes e use esse tempo extra para algo que você ama. Um café, um podcast, um respiro. Assim a pontualidade vira um presente para si mesmo, não uma prisão.
2. Invente seu próprio sistema de tempo. Troque horários por marcos emocionais. Vou sair quando me sentir leve. Vou responder esse e-mail quando minha mente estiver clara. Dica: use alarmes com mensagens como hora de transição em vez de você estar atrasado. 3. Comunique seu ritmo aos outros. Frases como: eu funciono melhor com flexibilidade, posso chegar 15 minutos depois? Vou demorar um pouco, mas quando chegar, estarei 100% presente. Efeito: as pessoas passam a respeitar seu tempo, não a julgá-lo. 4. Celebre sua temporalidade única. Faça uma lista. Coisas incríveis que só aconteceram porque eu não segui o relógio. Exemplo: conheci meu melhor amigo porque parei para ajudar um desconhecido e me atrasei. Tive minha melhor ideia no tempo perdido entre uma reunião e outra. O mundo precisa de gente como você. Pense nos gênios que redefiniram o tempo. Einstein disse que o tempo é uma ilusão. Dalí pintava relógios derretidos. Frida Kahlo vivia em seu próprio ritmo, mesmo quando o mundo exigia pressa. Eles não eram atrasados. Eles estavam sintonizados em outra frequência. Um convite para reescrever suas regras. Hoje faça este exercício. 1. Pegue um relógio ou abra o celular. 2. Feche os olhos e respire. 3. Pergunte a si mesmo, se eu pudesse reinventar o tempo, como ele seria? Seria circular? Em espiral? Um rio que flui sem pressa? 4. Anote a primeira imagem que vier à mente. Essa é a sua verdadeira relação com o tempo. E agora, a pergunta que não quer calar. Se você pudesse viver em um mundo onde o tempo fosse medido por emoções em vez de horas, como ele seria? Às 9 horas seriam a hora da inspiração. O almoço seria o momento de reconexão. À noite seria a fase de sonhos acordados. Comenta aqui, como você renomearia as horas do seu dia? E se conhece alguém que precisa ler isso, compartilha, quem sabe essa pessoa não descobre que seu atraso é, na verdade, um compassado próprio. Ah, e se você ama essas reflexões fora da caixa, ativa o sininho para não perder os próximos insights. Porque no final a vida não é sobre chegar na hora, é sobre chegar no seu tempo. Até a próxima, ou melhor, até o próximo momento que fizer sentido. Faíscas. O tempo que você não vê, mas que te move em segredo. Você já percebeu como algumas pessoas andam devagar em um mundo que corre? Não é preguiça. Não é desleixo. É como se elas ouvissem uma música interna que o resto de nós não escuta, uma melodia que diz: não é hora ainda. Espere. Respire. E se eu te dissesse que esse atraso é, na verdade, um ritmo ancestral? Um compasso que não segue o relógio, mas sim as marés do corpo, os ciclos da lua, ou até mesmo o silenciamento de uma voz interior que sabe: algumas coisas não podem ser apressadas? O relógio versus o ritmo, uma batalha invisível. Pare e pense. Quando foi a última vez que você fez algo no seu próprio tempo, sem culpa? O café da manhã engolido em 5 minutos. O sim automático para um convite que você não queria. A resposta rápida no WhatsApp, mesmo quando sua mente pedia silêncio. A sociedade premia a velocidade. Mas e se a lentidão fosse, na verdade, uma forma de resistência? Uma maneira de dizer: eu me recuso a viver em fragmentos. Eu escolho o inteiro. Há uma tribo na Amazônia que não tem palavra para atrasado. Para eles, o tempo não é uma linha reta a ser percorrida, mas um rio que serpenteia, às vezes largo, às vezes estreito, mas sempre no fluxo certo. E se eles estiverem certos? O que seu atraso está tentando te dizer? Faça este exercício agora, sim, pare tudo por 30 segundos. Pense na última vez que você se sentiu atrasado. Era realmente sobre horas, ou sobre medo de não ser suficiente? Era sobre o relógio, ou sobre a pressão de corresponder a expectativas alheias? 2. Agora pergunte-se: se eu pudesse viver um dia sem relógio, como ele seria? Que partes de mim acordam quando ninguém está olhando para o ponteiro dos minutos? Anote a primeira imagem que vier. Essa é a sua verdadeira relação com o tempo. Não há que te ensinar ama, mas a que você sabe no osso. A revolução dos descompassados. Sabe quem mais desobedeceu ao relógio? Einstein, que tinha horários flexíveis e dizia: a única razão para o tempo é para que tudo não aconteça de uma vez. Frida Kahlo, que pintava de madrugada porque a noite era sua aliada, não uma inimiga. Os japoneses com o conceito de ma, o espaço vazio entre as coisas, que não é vazio, mas cheio de significado. Eles não eram lentos. Eles estavam sintonizados em outra frequência. E se o seu atraso fosse, na verdade, uma recusa em participar de uma corrida que você nunca quis correr? O convite para quem está lendo isso e sentiu um arrepio. Hoje quebre uma regra de tempo. Chegue 10 minutos mais tarde sem desculpas.
Deixe uma mensagem sem resposta, o mundo não vai acabar. Faça uma refeição em silêncio, mastigando cada garfada como se fosse a primeira vez. E então pergunte-se: como seria minha vida se eu parasse de lutar contra o meu próprio ritmo? A pergunta que vai te perseguir no bom sentido. Se o tempo não fosse medido em horas, mas em emoções, descobertas e pequenos milagres, como seria o seu dia? 7 horas, hora de ouvir o silêncio antes do mundo acordar. 12 horas, momento de saborear a comida como se fosse a última refeição. 18 horas, instante de olhar o céu e lembrar que você é parte desse movimento. Comenta aqui, como você renomearia as horas do seu dia? E se conhece alguém que precisa ler isso hoje, aquele amigo que sempre chega atrasado, mas tem as melhores histórias, compartilha. Talvez ele só precise saber que seu compasso é perfeito. O que ninguém te fala sobre o tempo. No final, a vida não é sobre gerenciar minutos. É sobre honrar os momentos que nos transformam, sejam eles rápidos como um piscar de olhos ou lentos como o crescer de uma árvore. E se o seu atraso for, na verdade, a maneira da vida te dizer para prestar atenção no que realmente importa? Até a próxima, ou melhor, até o próximo momento que fizer sentido para você. Erva. PS. Se esse texto te tocou, ativa o sininho para não perder as próximas reflexões. Porque aqui a gente não segue o relógio, a gente segue o que precisa ser dito. O tempo que não cabem nos relógios, e porque isso é uma bênção. Imagine se, em vez de horas, o mundo medisse o tempo em intensidades. Não 15 horas, mas a hora em que o cheiro de café se misturou com a risada da sua avó. Não 22 horas, mas o momento em que você finalmente entendeu que não precisa ser perfeito, só presente. Os relógios mentiriam menos. E a gente viveria mais. Mas aí vem a pergunta que dói, e cura. O que você faria se o tempo não fosse uma corrida, mas uma dança? Uma dança onde alguns passos são lentos, como esperar um abraço depois de uma briga, outros são rápidos, como segundos antes de um beijo, e outros, simplesmente param. Quando você olha para o mar e esquece que existe amanhã. O relógio humano versus o relógio mecânico. O problema não é o tempo. É que a gente confunde os ponteiros. O relógio de parede diz: você está atrasado. O seu relógio interno sussurra: mas você está exatamente onde precisa estar. A agenda grita: falta 1 hora para a reunião. Sua alma responde: mas e a hora que você perdeu olhando o pôr do sol ontem? Aquela sim foi importante. E se o seu atraso não for preguiça, mas uma forma de resistência sagrada? O corpo sabe. Quando a gente força demais um ritmo que não é nosso, algo quebra por dentro. Uma dor de cabeça aqui, um esgotamento ali, uma vontade de chorar sem motivo. São todos sinais de que você está vivendo no tempo errado. Os 3 tipos de tempo que ninguém te ensina. O tempo Cronos, o dos relógios. É linear, frio, divide a vida em produtivo e perdido. Frase que ele repete: corre, senão não dá. 2. O tempo Kairos, o das oportunidades. É o instante perfeito, aquele que não pode ser forçado. Exemplo: o silêncio entre 2 pessoas que se amam e não precisam falar. Frase que ele sussurra: espere. Agora. 3. O tempo Aion, o da eternidade dentro do efêmero. É quando um segundo se expande, como quando você segura a mão de alguém pela primeira vez. Ou quando uma hora some, como nas noites de insônia depois de um término. Frase que ele canta: isso não é tempo. Isso é vida. Pergunta perigosa, mas necessária. Quantas vezes você trocou um Kairos por um Cronos? Quantas vezes deixou um jantar com amigos mais curto porque precisava dormir cedo para trabalhar? Quantas vezes adiou o abraço porque não era a hora? O paradoxo do tempo de qualidade. A gente fala muito em passar tempo de qualidade, mas qualidade não é algo que você faz com o tempo, é algo que o tempo faz com você. Tempo de baixa qualidade, aquelas horas que você passa rolando o feed, mas não lembra de nada depois. Tempo de alta qualidade, quando você lava a louça e, de repente, se lembra de uma música que ouvia aos 12 anos, e isso te faz sorrir sozinho. Segredo cruel e lindo: a qualidade não está no que você faz, mas em como você se permite sentir enquanto faz. Como roubar o tempo de volta sem ser um ladrão? Desobedeça um ponteiro por dia. Chegue atrasado de propósito. Veja o que acontece. Soiler, o mundo não acaba. E você talvez respire melhor. 2. Crie rituais de tempo expandido. Tome um café sem celular, só olhando pela janela. Caminhe devagar contando os passos. Você vai notar coisas que nunca viu na mesma rua. 3. Faça uma auditoria emocional do seu dia. Anote: hoje, em quais momentos eu me senti vivo? Se a lista for curta, mude algo amanhã. 4. Dê permissão para o tempo perdido.
Aqueles 20 minutos deitado no chão olhando para o teto? Não são perdidos. São sagrados. O cérebro precisa de ócio criativo para resolver problemas que a lógica não resolve. A única pergunta que importa sobre o tempo não é como faço para ter mais tempo, mas que tipo de tempo eu quero viver? Um tempo cheio de tarefas, mas vazio de significado? Um tempo lento, mas onde cada segundo tem peso? Um tempo caótico, mas onde você se sente totalmente presente? Resposta honesta que ninguém quer ouvir. Você já tem todo o tempo que precisa. O que falta é coragem para usá-lo do jeito que seu corpo e sua alma pedem. O convite, que você pode aceitar agora. Hoje, quebre uma regra de tempo. Se você sempre almoça rápido, mastigue devagar. Sinta o gosto. Se você sempre dorme tarde, vá para a cama cedo e leia um livro de papel sem tela. Se você sempre diz não tenho tempo, canete 1 hora no calendário só para você sem culpa. E depois me conta, como foi se rebelar contra os ponteiros? Para refletir e compartilhar. O tempo não é ouro. O tempo é o tecido que usamos para costurar nossas vidas. Alguns pontos são apertados, outros soltos. Mas no final, o que importa não é quanto tempo durou, e sim que padrão você criou. Se isso fez sentido para você. Marca de Seleção Branca comenta aqui. Qual foi o último momento em que você parou o tempo, mesmo que por 30 segundos? Marca de Seleção Branca compartilha com quem vive correndo contra o relógio, talvez eles só precisem de permissão para parar. Marca de Seleção Branca salva esse texto para ler da próxima vez que o cronômetro da vida apertar demais. Até a próxima, ou melhor, até o próximo Kairos. Ampulheta com areia pela metade faíscas. PS, se você chegou até aqui, é porque algo nesse texto ressoou. Isso não é coincidência. É o universo te lembrando, seu tempo é seu. Não deixe ninguém, nem mesmo você roubá-lo.